Bitcoin vai afundar. Será? Vamos analisar então, trazendo aqui para você, primeiro o gráfico mensal, porque vocês percebem que a barra anterior, a barra de junho, foi esse vermelhão aqui, que trouxe o Bitcoin no momento para esse patamar de 62 mil dólares. E aí você pode falar, pô, o que vai me fazer crer que daqui para frente vai ser melhor, se junho foi vermelho? Bom, olhando aqui somente nesta telinha, junho vermelho costuma ser algo bom. Olhem aqui com as setinhas brancas, os junhos que eu marquei para você. Eu marquei para você, começando aqui, ó, depois do halving de 2020, de maio de 2020, tivemos um junho, também vermelho, como vocês podem ver no gráfico. Olha o que acontece na sequência no mês de julho de 2020. Uma barra verde, muitas vezes maior do que a barra vermelha de junho, né? Então foi positivo. Mas eu passei para 2021 e percebi que também tínhamos uma barra vermelha em junho de 2021. Ah, que tragédia! Mas na sequência, um julho com uma barra verde muito maior. Então, meu Deus do céu, isso é um padrão. Aí eu passei para o ano seguinte, 2022, um ano trágico, um ano de bear market, pessoal. Morremos! Olha só o que aconteceu. Uma barra imensa vermelha de bear market em junho. Mas no mês seguinte, olha aí, pessoal, mesmo em bear market, o julho, depois de um junho vermelho, o julho foi verde. O julho foi positivo. Eu falei, vamos pegar uma tabela para analisar se é uma tendência? E adivinhe, pessoal, temos aqui marcado em amarelo todas as vezes, todos os anos onde tivemos junho vermelho. E toda vez que tivemos junho vermelho, tivemos um julho verde. E não somente verde, super verde, double digit, dígito duplo verde. Ou seja, mais de 10%. Ok, aqui eu estou roubando um pouquinho em 2013, porque é 9,6% positivo em julho. Mas é 10%, estou arredondando. Tá? Se quiser passar para 2018, olha lá, 20%, 21% positivo. Quer passar para 2020? 24% positivo. Quer passar para 2022? Não, 2021, 18% positivo. 2022, 17% positivo. E agora já estamos ligeiramente positivos, mas com uma tendência gigante para o mês de julho. Porque, novamente, nosso junho foi vermelho. Tá bem, eu já te convenci de que o histórico é bonito, de que é melhor do que investir em bolsa de valores, ações americanas e tudo mais. Beleza, mas e agora? E nesse momento aí com o Bitcoin lá no 62? Será que o negócio não tá feio demais? Bom, olhando o gráfico aqui diário, vocês percebem o seguinte, nós acabamos de romper uma linha de tendência de baixa. Olha só, vinha caindo aqui há bastante tempo o preço do Bitcoin e com essa subidinha que a gente teve até o patamar de 62, 63, a gente rompe esta linha de tendência de baixa na cor laranja que vocês estão vendo, né? E agora a tendência seria justamente o que a gente está vendo agora. Um pequeno recuo para fazer um reteste neste patamar que vocês estão vendo aqui na cor roxa, né? E depois continuar a subida, caso segure nesse patamar aqui, justamente dos 61.700. No momento segurou, né? Segurou e voltou a subir. Então, estamos com uma formação interessante tanto no Bitcoin, que eu comprei aquela grana preta, quanto também com a nossa querida Ethereum, como vocês podem ver aqui, que rompe esta tendência de baixa na cor vermelha, tá? Exatamente o que vimos acontecendo lá atrás, pessoal, lá em maio, estão vendo? Depois de uma longa tendência de queda na Ethereum, ela faz esse rompimento e olha só o que acontece na sequência. Uma disparada de preço para Ethereum entrando depois, finalmente, nessa nova sequência aqui, nessa tendência de queda, né? Que agora também está sendo rompida para cima, jogando uma tendência positiva para o caso da Ethereum, se fechar a semana positiva, como a gente está vendo acontecer. Dando sequência aqui, retornando ao Bitcoin, né, a gente percebe que aquele gráfico, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, o gráfico trimestral do Bitcoin, o que eu tinha comentado em vídeos anteriores. Bom, o natural, né, o que a gente esperaria seria um recuo trimestral, o trimestre fechou em junho agora, né, pessoal? Junto com o fechamento mensal de junho. Então, seria o preço retornar, fazer um reteste nesta linha preta aqui, que marca a alta histórica de 2021, no gráfico trimestral, e a partir daí voltar a subir. Vou atualizar o gráfico para a gente ver o que aconteceu. Será que deu certo? Está aqui o gráfico atual. Exatamente o que a gente queria ver. O preço foi lá, buscou a linha preta e agora, nesse mês, começa
positivo, né? Começa novamente a ficar aqui, nesse momento está em 62, então está mais ou menos 0 a 0, tá, pessoal? Mas o importante é, fez o reteste e voltou a subir, não afundou para baixo dessa linha preta, né? A barra vermelha, como vocês podem perceber, acima da linha preta, né? Dos 58.800. Então esse teste aparentemente vem dando certo, o que também é positivo. Passando para um próximo gráfico, a gente vê a formação aqui de uma bandeira de alta macro no gráfico diário. Então, notem como esta queda atual, ela formou um fundo mais alto do que o fundo anterior lá em maio. Estão vendo? O preço caiu em maio, veio buscar esse ponto aqui, nesta linha azul que vocês estão vendo, né, na formação da bandeira, e agora a gente formou um topo mais alto. E lá em cima a gente está formando topos cada vez mais baixos. O topo mais recente, no mês de junho, ele foi abaixo do topo que a gente teve lá em março. O porquê que isso é interessante? Porque a gente confirmou esse fundo mais alto, né? O preço voltou a subir a partir dali. A tendência natural seria retornar para testar o topo dessa bandeira lá na região dos 69,70. E se a gente voltar para o patamar de topo histórico, que a gente está buscando 70, 72, a gente vai finalmente romper essa bandeira de alta, o que pode jogar a gente para um patamar muito, muito acima dos 70 mil, que é o que a gente está esperando há muito tempo, tá, pessoal? Mas vocês percebem que essa bandeira de alta está ficando cada vez mais estreita, dando a entender de que vai ter um rompimento a qualquer momento, tá? Isso pode acontecer nas próximas semanas. E se a gente quiser enxergar isso de uma outra forma, numa outra formação gráfica, eu trago para vocês essa daqui, um triângulo ascendente. Aqui está o livrinho de trading ensinando para vocês como a gente costuma enxergar essa formação com um rompimento para baixo dela, tá? Então, a gente pode ter, né, é comum encontrar um falso rompimento para baixo deste triângulo ascendente, como vocês estão vendo aqui no livrinho de trading, e é um falso rompimento para afugentar os traders medrosos e depois o preço retorna para dentro do triângulo e depois estoura para cima dele. Tá? E aí o alvo é lá em cima. Olha só o que nós temos no Bitcoin. Exatamente, uma formação de triângulo ascendente, como a gente viu, esta queda aqui fez um fundo acima do fundo anterior, correto? Só que nesta formação gráfica, isso parece um rompimento para baixo do triângulo, o que é negativo. O que a gente precisa ver nos próximos dias seria um retorno para dentro do triângulo, confirmando, portanto, um falso rompimento. Se isso se confirmar, lindo e maravilhoso, porque aí a tendência é um rompimento finalmente acima deste triângulo ascendente e aí o alvo vai lá em cima nos 90.500 dólares, tá? Você pega essa altura que vocês estão vendo aqui, ok? E jogam para cima desse triângulo. Então, pessoal, na minha visão, tudo leva a crer, tanto o histórico de junho negativo com julho positivo, quanto as formações gráficas que estamos vendo, que a probabilidade de julho ser um mês melhor do que junho é relevante. E é por isso que eu fiz hoje uma apostinha aí de 200 mil reais, tanto no Bitcoin quanto na Ethereum, que está seguindo também a mesma formação. Mas vamos trazer aqui outros indicadores famosos, como por exemplo o MACD no gráfico diário. Olha só o que está acontecendo finalmente no MACD no gráfico diário. Estão vendo essa pontinha verde aqui, que lembra muito essa lei que está liberando a ponta verde aí? Esse é outro assunto, né? Mas enfim, estão vendo uma pontinha verde aparecendo no MACD aqui do gráfico diário. E olha só, pessoal, lá em cima a gente começa a ver o rompimento que eu falei para vocês, o rompimento do preço do Bitcoin daquela linha de tendência de baixa. E aqui atrás estão vendo o mesmo rompimento acontecendo quando, pessoal? Quando o MACD novamente ficou verde aqui em maio. Tá? Então estamos sinalizando aqui que geralmente o MACD positivo reverte a tendência do Bitcoin. Ah, mas isso aqui são poucas vezes que isso aconteceu. Vamos trazer um gráfico mais amplo mostrando justamente isso. Tá? Novamente aqui embaixo nós temos o MACD e aqui em cima o preço do Bitcoin. Notem como o cruzamento dessas linhas, ou seja, o MACD finalmente ficando verde nesse gráfico, geralmente aponta fundo do poço para o Bitcoin. Nós temos aqui 7 vezes ao longo deste ciclo de alta desde 2023. Estão vendo? Sempre que acontece o cruzamento no MACD lá embaixo, né? Ou seja, ele volta a ficar verde, nós notamos aqui em cima no preço um fundo do poço, reversão de tendência, Bitcoin dispara. Então,
dessa vez, né, com esse cruzamento e finalmente aparecendo uma barrinha verde no MACD, a indicação também é positiva para a gente. O que eu sei é que quase nunca nós tivemos uma volatilidade tão baixa para o Bitcoin. Como é que a gente mede isso? Bandas de Bollinger. Notem aí no gráfico que em somente 4 eventos na história, as bandas de Bollinger ficaram tão contraídas quanto agora. Tá vendo as bandas de Bollinger juntinhas aqui, ó? A boquinha tá fechadinha, olha só, as duas linhas amarelas de bandas aqui estão bem grudadinhas, né? Então isso marca bandas de Bollinger bem contraídas. E aqui embaixo no gráfico de bandas de Bollinger foi mais claro, né? Para atingir esse patamar de 22,98 atual, olha só, tá marcado nessa linha amarela na horizontal aqui. Então notem que somente em 4 eventos marcados por linhas na vertical, nós tivemos as bandas de Bollinger tão contraídas. Isso indica o quê? Que em breve teremos um aumento abrupto da volatilidade, ou seja, o preço vai ficar maluco. E aí você pode falar, pô, vai ficar maluco para baixo ou para cima, Guilherme? Ficar para baixo, ferrou. Na verdade, vamos avaliar se esse momento atual, ele parece com topo de ciclo de alta. Ou seja, Bitcoin chegou no seu limite. Vamos notar, tá? Eu vou pegar um outro gráfico aqui de bandas de Bollinger para deixar mais claro. Este gráfico, aqui embaixo, tem as bandas de Bollinger. Lá em cima nós temos o preço do Bitcoin. Esse gráfico aqui, inclusive, um agradecimento ao meu amigo Alan Reicher, tá? Dos Bitcoinheiros, que postou isso no Twitter. Então, como vocês podem ver aqui embaixo, as bandas de Bollinger, vocês vão notar o seguinte, ela está nesse nível ridículo aqui embaixo. Sempre que é topo de ciclo, olha onde estão as bandas de Bollinger, né? Você percebe que o indicador está lá no topo. Por quê? Porque é extrema volatilidade. É o preço disparando para fazer um topo surreal, fora do padrão. Então olha aqui, por exemplo, 2013. Ó, nós temos 2 topos de preço, né? Um primeiro aqui, um segundo aqui. Mesma coisa as bandas de Bollinger. Olha lá, estão lá no topo, tá, pessoal? Aí você passa para o outro momento aqui, outro ciclo. 2017, ó, alta histórica. Como é que tá as bandas de Bollinger lá embaixo? Topo de novo, formando um topo lá em cima, pessoal. Mesma coisa aqui, estão vendo 2021. Onde é que estão as bandas de Bollinger lá embaixo? Lá no topo. E como é que está agora, pessoal? Apontando para baixo, encontrando menores níveis da história. Isso parece topo para você? Isso é topo de ciclo?